Começamos aqui, terceiro episódio do Uncodecast. Um prazer enorme de começar mais esse episódio. Estou aqui com um dos nossos apresentadores, dois, né? Afinal, eu sou um deles. Estou aqui com Ale Cortez. Somos 4 apresentadores, afinal, somos os 4 criadores do Uncode, que é uma iniciativa que não é só o cast, né? O cast é a nossa segunda iniciativa, nossa primeira iniciativa é o Meetup, que acontece neste local também que estamos aqui gravando, que é o Juice Hub. Começou com o Meetup, então a gente fez alguns Meetups ano passado, já conto um pouquinho mais. Estamos aqui para gravar mais esse episódio, então os 4 apresentadores sou eu, Ale, Léo Andrade, que está aqui no backstage, aqui acompanhando com a gente, e o Bruno Abdelnour, sempre trazendo pessoas para conversar sobre o mundo do Uncode. Já vou colocar como apelido, porque tem todo esse tabu, que também é mais uns assuntos que está acontecendo no momento aqui sobre low code, no code, o que é. Podemos até conversar aqui com o nosso entrevistado no dia de hoje. Então, começamos aqui. Vou passar a palavra para o meu colega e amigo aqui, companheiro Ale, para falar sobre ele e a gente começar. Bom, eu sou o Alexandre Cortez. Depois dessa apresentação luxuosíssima de Maurício, eu não sei nem mais o que falar. O cara mandou bem. Bom, eu debutei no programa anterior e agora eu tô aqui tentando realmente fincar raízes no Uncodecast. E hoje, Maurício, realmente a gente está com uma figura aqui, um cara sensacional, que eu tive o prazer de conhecer hoje aqui nos bastidores. E a gente espera ter um bate-papo muito bacana, mas muito bacana, com Daniel Terra, fundador da startup Nova. Eu conheci o cara através de foto, o cara tava de um jeito, o cara chegou aqui do outro jeito, eu falei, não é o cara. Aí eu falei, não, é o cara. Aí a gente descobriu que era o cara mesmo. Daniel Terra, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua chegada aqui na Baixada, no Uncodecast, a gente está muito feliz com a tua presença. Por favor, se apresenta para todos nós aí, para todo mundo que está assistindo. Prazer tê-lo aqui. Prazer meu estar aqui. Eu comecei como programador há 10 anos atrás, a minha carreira profissional, e trabalhei quase que exclusivamente em startups toda a minha carreira. E aí, dos 12 anos de história profissional, eu passei 5 empreendendo. Então, tem metade aí só programando, metade programando e resolvendo todo o resto. E hoje eu sou founder da Nova, é uma startup que usa uma plataforma chamada Glide, que é uma plataforma no-code. Nosso produto é construído em cima do Glide. E eu sou apaixonado por esse assunto, já usei um monte de coisa diferente, enfim, tem bastante história para contar. Que legal, você já conhecia a Baixada? Já sim. A minha primeira startup chamava Concord, nós estávamos construindo uma plataforma low-code. E aí os meus 2 sócios na época são daqui, de Santos. E aí eu cheguei a morar 1 ano aqui em Santos também, ali pro lado do Embaré. Então, tô em casa. Queria até pedir uma licencinha aqui pro Maurício, fazer um convite a você, um outro convite. Próxima vez que você vier a Baixada, ali perto da divisa ali de Santos, São Vicente, tem um morro, né? Uhum. E o pessoal lá costuma pular de paraglide. Que maneiro. Olha só. Entendeu? Paraglide. Eu acho que... Agora que caiu a ficha. Eu acho que você vai gostar da sensação de andar de paraglide. Acho que sim. Acho que vai ser legal. Pode ser. Não, mas bacana. Eu fiz essa brincadeira porque você é o cara do Glide, então, né? Dessa plataforma. Glide é uma plataforma low code, no code. Dá um toquezinho para quem está assistindo e não sabe, não conhece. A gente também quer saber aqui. Eu tô trabalhando com Glide há 7 meses, tá? Apesar da minha startup ter 2 anos, eu comecei com outra estratégia e eu conheci o Glide há 7 meses atrás por culpa do Léo. Ele que me apresentou e me falou do Glide. E aí eu abri a plataforma, comecei a entender como ela funcionava. Falei, putz, era exatamente o que eu estava precisando para conseguir lançar o MVP da minha startup. E o Glide, eu já testei várias plataformas diferentes. Eu acho que o Glide é a única plataforma que eu conheço que realmente é um no-code. Ele não te dá muita abertura para você inserir código. Então, a maioria, se você olha para o Bubble te dá uma série de opções ali para você inserir código customizado. Várias outras plataformas te dão essa liberdade. A filosofia do Glide é outra. Então, o Glide, ele tem o objetivo do Glide é criar o Citizen Developer. É, de fato, conseguir trazer o pessoal que é de negócios
para criar soluções e automações sozinho. Porque o primeiro low-code que a gente conhece, né, e por acaso é o software mais utilizado no mundo inteiro para negócios, é o Excel. Toda planilha ele faz exatamente a mesma coisa, né? Você coloca dados, faz gestão de dados, cria automações, cria cálculos automatizados. Então o Glide ele veio como o próximo passo para essa ferramenta, para a planilha. Então ele fez uma coisa que é muito legal, e eu acho que é o único que pegou de fato essa filosofia. Eles começaram que, sim, o banco de dados é a planilha. Então você conectava o seu Google Sheets, aí você dentro do Glide você via lá todos os seus dados do Google Sheets, conectava todas as planilhas lá, e você construía as interfaces em cima dessas planilhas. Então você não precisava trocar, ou fazer uma migração, ou fazer uma importação, você começava a partir das planilhas. E toda a parte de processamento de dados, onde você precisa calcular alguma coisa, criar um template de dados, fazer uma integração, tudo isso são colunas calculadas do Glide. Então, ele está muito próximo da experiência do planilheiro. Né? O planilheiro, para ele fazer essa transição da saída da planilha e criar aplicações do Glide, essa transição é uma transição suave. É diferente de você jogar o cara no Bubble, por exemplo. Ele vai ter que aprender uma série de outros conceitos. Então, eu como desenvolvedor, eu estou conhecendo o Bubble agora, né? Então, eu como desenvolvedor, conhecendo o Bubble, eu me senti em casa. Porque a linguagem ali dentro, apesar de ser um low-code, ele é uma linguagem de banco de dados, de tela, de trigger. Então, ele fala uma linguagem que, para mim, é super ok, porque tem tudo a ver com o desenvolvedor. O Glide ele não vai falar disso. O cara vai falar de tabela, não vai falar de banco de dados. Então a linguagem que eles usaram é exatamente para deixar esse cara confortável para ele conseguir construir em cima disso. Então assim, o Glide, na minha opinião, é a única plataforma no code que eu conheço. Que massa. E me diz uma coisa, eu só consigo conectar em planilha? É só na planilha do Google, algum tipo de planilha? Ele conecta algum banco de dados? Eu estou limitado à planilha? Como que é isso? Eles começaram só com a planilha do Sheet. Esse foi o D0 deles. E aí, com o tempo, eles foram adicionando outras coisas. Hoje a gente tem o Glide Tables e o Glide Big Table. Então, o Glide Table, ele, para o usuário, é a mesma experiência, como se fosse uma planilha, só que no editor dentro do Glide, não mais lá no Google Drive. Então ele só tem acesso a essa planilha ali por dentro. E por trás do Glide Table é um banco Postgres. Então é um banco relacional, gerenciado, massa. Postgres, performático, show de bola. Esse banco do Glide Tables ele tem um limite de 25 mil linhas. A hora que você bater 25 mil linhas, você não consegue mais dar um insert ali. E aí eles criaram o Glide Big Tables, que por trás do Glide Big Table está o Big Table do Google. E aí o Big Table dá suporte até 10 milhões de linhas. Então eles fizeram... E eles estão no meio dessa transição, tá muito claro assim, pra gente que tá ali no grupo de experts e tá acompanhando o desenvolvimento. Eles estão no meio de uma transição de escala. Eles focaram muito na ferramenta para você criar a solução em si, mas não para que aquela solução fosse mega escalável. Eles estão agora fazendo investimento forte em tornar as coisas mais escaláveis, para você poder fazer realmente aplicações que vão lidar com petabytes de dados. Então, hoje eu vejo essa transição que eles estão agora. E aí, no plano business, que é o plano mais top deles, você consegue não só ter acesso a essas tabelas Postgres, como você consegue conectar tabelas e bancos de dados que já existem. Tá. Então, eu tenho uma aplicação que está lá, tabela Postgres, você consegue fazer uma view, conectar, e aí você usa na sua aplicação Glide aqueles dados que estão nessa view. Que legal isso, que legal. Então eles fizeram esse acesso. Aí tá SQL Server, Postgres, MySQL, todos esses outros bancos de dados. Então eles estão, para esse end, né, para a parte do business, tal, eles estão começando agora a fazer uma série de ferramentas para pegar o legado e trazer para dentro do Glide também as tabelas e a parte técnica de fato para dentro do Glide. Eu assisto muito vídeo no YouTube e eu já vi que tem muito material do Glide no YouTube. Eu queria saber de você sobre a comunidade Glide aqui no Brasil. Como é que ela é? É bem atuante? Como é que... Tá super começando, tá? Eu sou o segundo, até onde eu sei, ali no grupo de experts, eu sou o segundo do Brasil.
que fez a certificação do Glide, e só tem eu e mais uma pessoa só. Então, é uma comunidade que está começando aqui no Brasil. Então, lá fora, a gente está quando a gente tira a certificação, a gente participa da comunidade de experts lá do Glide. Então, lá fora tem bastante gente. A gente troca bastante com o pessoal dos Estados Unidos e tal. Mas aqui no Brasil tá só começando. E o material, a maioria que você vai encontrar vai ser em inglês. Né? Tem pouquíssima coisa em português. E me diz uma coisa. Ele é uma solução para criar soluções para qualquer tipo de usuário, para usuário público, para usuário da minha empresa. Me conta assim, qualquer pessoa que pode pegar lá, exportar, ele exporta para um nativo, para uma loja. Qual que é o uso dele assim? Cara, essa solução vai resolver que tipo de dor assim? Porque cada low-code ou no-code, ou cada tecnologia, ela tem seu melhor uso, né? Sim. Umas mais abertas, mais fechadas. Me conta um pouco mais assim, qual que é o melhor uso dele? Não, legal. Eles lançaram na semana passada os novos planos deles, aumentaram lá e criaram uns planos diferentes, que deixou mais claro isso, para quem que é o Glide. Se a gente olhar para o Bubble, por exemplo, ele cobra lá por base de workload. Então ele tem uma métrica de uso de servidor que gera o custo de quanto você vai pagar na sua aplicação. Sim. Então você paga ali uma única métrica, então não é por usuário e tal. O Glide ele tem uma estrutura de preços que eu acho que bate bem com a filosofia deles. O Glide você tem uma limitação por usuários e você tem alguns planos diferentes. Então você tem um plano Maker, que o plano Maker você tem usuários limitados desde que eles utilizem um domínio de e-mail pessoal, um Gmail, Hotmail e tal. Legal. Então esse plano Maker é para quem quer criar uma aplicação que seja para o consumidor final, tá? Não seja para outra empresa utilizar. E aí eles fizeram essa limitação pelo domínio de e-mail. Se for um domínio de e-mail pessoal, libera, e aí você tem usuários limitados, tá? Então assim, dá para você criar uma aplicação bem grande no plano Maker e só B2C, né? Agora, quando você vai para o plano Team e o plano Business, você tem também essa restrição de usuários e aí ele vai começar a aceitar domínios de empresa. E aí eles vão contar como um usuário de empresa. Então eles fizeram essa distinção, não existia o plano Maker, era tudo no mesmo balaio. E aí deu para ficar bem claro que assim, esse Maker é novidade, o foco dos caras é a empresa. Então é criar os controles e fazer o gerenciamento do próprio negócio. Esse é o foco deles, assim. Eu acho que você vai criar um SaaS, por mais que eu tenha criado um SaaS em cima do Glide, mas assim, faz muito mais sentido você criar em cima do Bubble um SaaS do que em cima do Glide. O Glide é mais, tem uma empresa gigantesca, 10 mil funcionários, a gente quer criar vários tipos de controles e tal, um portal interno, não sei o que. Glide faz todo sentido do mundo. Cara, é inevitável a gente fazer essa pergunta, até porque acho que serve de inspiração para muita gente que está nos assistindo. A gente quer saber como é que foi o teu contato com a tecnologia e, na sequência, como é que foi o teu contato com o Glide. Como é que foi essa... Legal. Conta pra gente aí. Legal. A minha mãe, ela é analista de sistemas. Olha só, hein, que interessante. Sensacional, sensacional. A minha mãe, quando eu nasci, ela tinha 17 anos, né? Ela foi super jovem, ela foi mãe. Então a gente tem uma diferença de idade pequenininha. Ela se formou como analista de sistemas, trabalha com TI até hoje. Então ela trouxe para minha casa muito cedo o computador. E eu me apaixonei, cara. Eu não queria comer, não queria fazer mais nada. Isso era a época que o computador não tinha internet. Mas você tinha que idade? Eu tinha 9 anos de idade. Já tinha esse contato. Eu fiquei apaixonado, louco no computador. E não tinha internet. Então eu tinha o disquete do Doom para jogar Doom, o Windows 3.1 naquela época. E aí eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu aprendi a montar, desmontar. Eu com 10 anos de idade, o pessoal pedia para mim para ver o problema do computador, eu desmontava, remontava, trocava peça e tal. E me apaixonei por isso. Aí eu fiz várias coisas na minha vida, dei várias voltas, já trabalhei de motoboy, trabalhei de garçom, fui trabalhar num navio de cruzeiro, fiz várias coisas na minha vida. Aí depois que eu voltei do navio de cruzeiro, eu decidi, de fato, entrar numa faculdade de tecnologia e ir para o mercado de TI. Aí eu passei na FATEC, fiz FATEC em Itu, fiz 2 anos lá, e no meio da faculdade eu precisava trabalhar, consegui meu primeiro emprego, me mudei para São Paulo, estava em Itu, vim para São Paulo, e aí quando eu me mudei para cá,
o trabalho começou a me consumir, eu não conseguia voltar para a faculdade, acabou que a faculdade ficou para trás e a carreira acabou deslanchando. O trabalho puxa, né? É. E aí eu comecei já como front-end, né? Trabalhando em cima de desenvolvimento front-end numa época que ainda não tinha framework. Então era a primeira aplicação que eu trabalhei era um ASP.NET MVC, e aí não tinha framework e eu queria fazer o Angular ainda não tinha surgido. Quando eu estava no final, quando eu estava saindo da empresa, apareceu o Angular. Mas o Angular não tinha surgido e eu queria fazer uma coisa parecida com o Angular. Então eu meio que criei um framework lá dentro para fazer o que o Angular faz. Óbvio que muito mais cru do que o Angular, mas funcionava. E aí eu aprendi muito da base da programação ali, né? Consegui ter contato com JavaScript puro e isso sempre me serviu muito bem, né, para tudo que eu fui fazer. E quando eu estava trabalhando numa startup chamada Ingresse, eu e o CTO da Ingresse, que era o Davi Ruiz, a gente trocava muita ideia e o Davi me apresentou o Node-RED. O Node-RED é uma plataforma para IoT de programação visual baseada em eventos. Então, o que encantou a gente, e eu lembro muito desse momento, assim, do momento que nós dois olhamos para a tela e depois olhamos um para a cara do outro, sabe? E tipo, cara, isso é muito maneiro. E isso aqui é o futuro da programação. Porque pensa que a experiência de desenvolvimento de software não mudou muito da década de 70 para cá. A gente ainda está olhando para texto. Isso. Né? Escrevendo texto, aperta um botão, roda, vê se rodou, debuga e tal, mas a experiência de desenvolver mudou muito pouco de lá para cá. E aí esse conceito da programação visual assim, brilhou os nossos olhos. E aí a gente se apaixonou pelo conceito, resolveu abrir uma empresa para desenvolver a nossa plataforma de low-code. Porque a gente viu essa oportunidade, junto com o Bubble, junto com o Glide, todo mundo no mesmo ano ali resolveu montar uma plataforma de low-code. E aí a nossa estratégia era fazer o back-end, pegar um desenvolvedor front-end e tornar esse desenvolvedor front-end full stack usando a nossa tecnologia. Zeno. É, isso. Supabase, vai. Como se fosse isso. Tá. Então tinha uma interface de administração ali, mas você criava as APIs e toda a lógica de back-end usando o Node-RED, e a gente tinha uma paleta de nós da Concor, onde ele conseguia interagir com o banco de dados, fazer autenticação. Eu lembro disso, tinha uma coisa de workflow, não tinha? Isso aí. Eu lembro disso. Então, a gente dava esses aceleradores, né, para o cara poder fazer o back-end de uma forma mais rápida, e depois a gente queria chegar onde o Glide está hoje. Eu acho que, para mim, quando eu olhei o Glide pela primeira vez, eu falei, caramba, era exatamente isso que eu queria construir. Que massa, que massa. Muito maneiro. Eu entendi, assim, completamente as decisões de design dos caras e tal. Putz, é isso. E aí a gente ficou 3 anos trabalhando duro, assim, tentando fazer as coisas, só com grana do próprio bolso. Tivemos uns aprendizados muito interessantes que eu pela primeira vez, eu me dei conta, eu bati de frente com a ideia que chama a lei da difusão da inovação. A teoria da difusão da inovação, que fala sobre como que novas tecnologias são adotadas dentro de uma sociedade. Então ele mostra uma curva, né, que começa pequenininha, aumenta, depois fica pequenininha de novo. Que é assim, você tem 2,5% da população que é esse pessoal que está doido atrás de uma novidade. Que gasta dinheiro com um negócio que ele não sabe se vai funcionar e que está afim de se colocar numa posição que o negócio pode não funcionar. Para ele é importante estar na ponta, descobrir o que é novo, testar o que é novo e estar à frente. Isso é 2,5% da população. E esse estudo veio da década de 70, tá? Parece que não mudou muita coisa ainda. Então, a gente descobriu, assim, de uma forma bem dolorosa, que são pouquíssimas pessoas que estão nessa fase e que vão te dar atenção para testar um negócio diferente. É muito difícil. E aí, esses 2,5% influencia os outros 5%, que são os early adopters. Que é o pessoal que olha para esses caras e fala, pô, legal, vou testar também, mas esse cara tem que testar antes. E aí depois dos early adopters, tem o que eles chamam de abismo, tem um buraco que é super difícil de você conseguir pular para pegar para o early majority, que é a maioria inicial. Que aí, quando a maioria inicial pega, aí o negócio deslancha, você cresce assim bilhões de usuários.
A história do Uber é muito interessante, que levou 4 anos aqui no Brasil para o Uber começar a ficar popular e começar a crescer de uma forma forte, né? Eu lembro muito de quando o Uber apareceu, era inconcebível para qualquer pessoa entrar no carro de um estranho para ir para algum outro lugar. Todo mundo criticava isso. Não, isso não vai dar certo, não sei o quê. Loucura, né? 2 anos, 3 anos, o negócio começou a ficar aceito e foi. Hoje o que é táxi mesmo? Exato. Então, assim, quando eu comecei, a Concora não tinha ideia disso. Né? Isso é muito difícil para todo empreendedor que quer criar inovação. Porque você vai chegar com uma ideia nova e o normal é o cinismo. Isso não vai funcionar, não, isso é besteira. Esse é o normal. E aí você tem que conseguir encontrar o early adopter que vai acreditar no que você acredita mais do que no produto em si, e aí ele vai levar isso para outras pessoas e aí o negócio vai crescendo exponencialmente. Então, assim, não adianta, você nunca vai conseguir inovar e levar direto na Unilever para o cara comprar. Nada contra a Unilever, desculpa aí, gente. Mas é muito difícil você chegar numa empresa gigantesca e o cara comprar. Por quê? Porque o cara ele quer algo seguro. Ele não tem incentivo para se arriscar. Ou se ele se arrisca, ele perde o emprego. Ninguém fala, pô, eu vi que você tomou, que deu errado, tá? A gente perdeu uns milhões, mas tudo bem, você se arriscou. Não, perdeu teu emprego. Então tá todo mundo ali comprando SAP. Que é mais seguro, né? E isso é a parte boa uma vez que você passa da arrebentação, né, a gente estava falando de surfar, uma vez que você passa da arrebentação, é muito difícil você sair. Porque essas pessoas que se acostumaram com algo novo, elas dificilmente vão mudar. Pensa quantos aplicativos como o Uber não vieram depois do Uber. Ninguém conseguiu emplacar. O iFood está nessa posição hoje. Vários outros já quebraram. Exato. Ninguém consegue tirar. Por quê? Porque não veio resolvendo um problema tão forte para provocar uma mudança. Depois do Orkut só veio o Facebook. Exato. Representativo mesmo assim, só, né? Esse cara não é um empreendedor, esse cara é um surpreendedor. Olha lá. E ó, eu preciso falar uma coisa. Você falou de uma grande empresa aí, multinacional. Eu preciso falar de grandes empresas também que patrocinam aqui o nosso Uncodecast. Isso. E eu vou mandar ali pra telinha ali, ó. E eu achei muito bom esse gancho dele. Eu não vou tirar a tua fala não, mas eu quero conectar com isso aqui. Porque o Uncode ele existe exatamente por causa dessa dor. E eu vou admitir aqui publicamente uma coisa que exatamente em cima do que você falou. Eu conheci o Daniel porque na época ele estava na Ingresse e eles foram clientes nossos na Mucutu. E a gente atendeu eles com high code, etc. E pouco tempo depois, quando eles lançaram a solução de low code, eu não entendi. Eu não entendi, mesmo trabalhando com software, eu olhava aquele negócio e não era claro para mim o que era aquilo. Não era. Mesmo vendo caras fodas, eu meio coçava a cabeça assim, eu não entendia, eu vi o site, eu entendia mecanicamente o que era, mas eu não via, eu não conseguia conectar. Sim. E por isso que hoje a gente tem essa iniciativa do Uncode, no Meetup do Cast. Porque a gente entende que em tamanho 2023 tem muita gente que ainda tá nessa coceira de cabeça de esse negócio, o que é isso? Para que serve? É bom ou não? E aí, desculpa, te entrego a fala para agradecer quem tá apoiando a gente. Não, eu vou te dar essa palavra. Obrigado. Então, nossos dois patrocinadores aqui, os patrocinadores iniciais, porque estamos aqui abertos e precisamos de patrocinadores para levar essa palavra a mais pessoas, trazer outros convidados aqui. Então, inicialmente, o Juice Hub, que é o local que a gente está gravando aqui. O JuiceCast é o estúdio que está abrindo para a gente gravar o podcast. A Mucutu, que é a fábrica de consultoria e fábrica de software que eu sou sócio, que atendeu a Ingresse lá atrás. E temos também nossos apoiadores super importantes. Desenvolvo uma escola online de tecnologia no code. Então, cara, acessei o canal do Léo Andrade, vi um monte de coisa, aprendi. Mas, cara, eu quero me aprofundar. Vi um monte de coisa, mas quero me aprofundar. Como faz esse negócio? Tem escola, não tem escola? Onde que eu vou? Desenvolvo. Desenvolvo.com. Pode procurar lá. Isso aí. E temos o nosso apoiador que
tá aqui sendo exibido dentro dele mesmo, é um Inception aqui, porque ele tá, a Léo Mídia tá dentro da Léo Mídia, então essa plataforma que a gente tá exibindo aqui, daqui a pouco vai ter pergunta de quem tá acompanhando aqui, a gente ainda vai ser ao vivo, mas vamos chegar lá, mas tem algumas pessoas que vão mandar perguntas pra gente aqui, e a plataforma que a gente tá usando para demonstrar isso aqui em tela, trazer pergunta, fazer interação com o público, e é só um dos usos do Aleo Mídia, mas ele tem diversos usos, depois o Ale conta mais sobre isso, mas é um dos apoiadores aqui da gente que permite com que a gente aconteça. Mas, novamente, estamos abertos e precisamos, vá lá, comentem em contato com a gente, porque a gente precisa de patrocinadores para levar para mais gente. A gente teve o segundo episódio falando de iniciativa de educação de jovens com no-code, porque a gente entende que o mundo precisa de desenvolvedor, porque a demanda é gigantesca. A gente tem uma camada de desenvolvedores, de pessoas com potencial de ser desenvolvedores jovens, de entrarem na carreira. A gente tem pessoas, de repente, estão no mercado que querem fazer uma mudança de carreira, porque não são desenvolvedores, mas, de repente, a pessoa com potencial de ser developer. E tem pessoas que, de repente, não são mais desenvolvedores, que eram analistas de COBOL, de qualquer coisa, que, de repente, se entendem por qualquer motivo fora do mercado e eles vão acelerar demais com no-code, com low-code, e que a gente quer trazer essas pessoas para um mercado vivo que pode entregar muito valor para pessoas, para empresas, para iniciativas diversas. E aí a gente tem o Daniel, e é interessante a experiência dele, porque ele é desenvolvedor high-code, ele é desenvolvedor no-code, low-code, e, cara, ele fez uma plataforma. E isso é coisa rara, porque quantas pessoas se desafiaram e se propuseram a criar alguma coisa? Porque eu vou falar que toda vez que eu abro qualquer plataforma no-code, sei lá, vou pegar o Bubble aqui, olho para aquilo, eu fico me perguntando como desenvolvedor, ou quase ex-desenvolvedor, a complexidade que tem de abstração para você criar uma plataforma para gerar plataformas, sistema, whatever que for. Então você traz uma complexidade embacada ali que você tem que ir muito além do desenvolvimento de uma aplicação direta para entregar alguma coisa, né? Mas eu não sou entrevistado, já falei demais aqui. Conta pra gente essa tua iniciativa atual, é a nova, né? Me conta o que é, da onde que veio, conta pra gente. Só uma coisa que a gente estava conversando aqui, me veio à cabeça. O low-code, plataformas low-code em geral, elas estão agora cruzando o abismo. Esse é o momento do low-code agora. Há 6 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu e o David estavam montando o low-code, a gente estava na ponta. Isso nem sempre é bom. Nem sempre é bom ser o primeiro. Porque realmente, assim como você não entendeu, a gente não consegue fazer ninguém entender. Ninguém. E não é culpa das pessoas. O conceito era muito novo. E olha que engraçado, a gente teve um cliente que a gente não precisou falar nada. O cara olhou, entendeu, usou, não encheu o nosso saco pra nada, pegava, usava e ia embora. Olha. Então, assim, o conceito era muito novo. Muito avançado, né? E um maluco, 3 anos trabalhando, teve um cara que olhou e falou, bem, entendi. Outra dor dessa época também, a gente começou com grana do próprio bolso, então a gente precisava faturar, assim, o quanto antes, né, pra se manter. E a gente começou a fazer consultoria usando a nossa plataforma para entregar projetos. Tá? E aí, na hora de contratar gente para trabalhar com a gente foi trazendo programadores de JavaScript para trabalhar, né, usando a nossa plataforma. E a galera não queria usar. Não queria. Porque... E isso é uma coisa, assim, falando com o Léo de vez em quando, eu ouço ele dizer isso também. Tem uma certa repulsa do programador tradicional quando ele olha para o low-code, para o cara que ainda não entendeu o que aquilo é uma ferramenta e o que ele faz com aquela ferramenta. Ele se sente diminuído. Tipo, você vai tirar o meu trabalho, ou, pô, não, isso não é programação, isso não, sabe? E eu senti isso na pele naquela época. Eu pagava o salário do cara para o cara usar o que eu tinha criado e o cara não queria. Então isso também está mudando e é parte dessa iniciativa também mostrar ao pessoal que é uma ferramenta. É uma ferramenta. Programador, a definição de programador não é código. Eu vou aproveitar esse gancho do que você falou e reforçar aqui que a gente tem uma comunidade muito ativa aí, né? A gente está criando aqui uma parada muito bacana em nossa região e muito próximo ao que você acabou de falar, tem uma pergunta aí, um comentário aí de uma das pessoas da comunidade. Eu queria que você respondesse aí, porque tem muito a ver com o que você acabou de falar.
Tá. Se a produção vai mandar aí, senão Nosso eu mando aqui, operador hein? Tá Ó, lá. Léo Andrade, você teve algum preconceito no primeiro contato com o low code? Porque você era um desenvolvedor Sim. tradicional, vamos dizer assim, Sim, e aí sim. você teve seu primeiro contato com low code. Como é que foi assim? Teve algum preconceito Cara, tem uma coisa. Hoje eu entendo que eu tenho um perfil pouco tradicional de profissional de TI. Eu, desde criança, eu sou apaixonado por empreendedorismo. Então, meu olho estava sempre muito mais no resultado final do que no meio. Então, assim, eu gostava de programar, eu achava legal. Mas aquilo era mais um mal necessário do que um prazer naquilo em si. Muito bom, Eu cara. gostava do resultado final. Uhum. E quando eu olhei o low code, eu fui o cara que deu estalo. Isso vai me ajudar a entregar valor mais rápido. Então eu não tive eu não tive esse impacto porque eu já estava com o olho no final. Eu entendia o resultado final que eu queria chegar. Então eu entendia. Em todo lugar que eu trabalhei, eu sempre tentei olhar com os olhos do dono, sempre. Então, como eu era apaixonado pelo empreendedorismo, eu colava no dono para saber como é que é o seu modelo de negócio, como é que você faz dinheiro, onde é que estão os seus custos, como é que você vende. Então eu tinha uma ideia de empreendedorismo e eu acho que todo programador deveria ter, porque a gente não constrói, a maioria de nós construímos aplicações para negócios. Então se você não conhece de negócio, vai construir aplicação para quê? Né? Uhum. Então, como eu olhava para o modelo de negócio, eu entendi o quão caro era. Eu lembro de uma época que eu sentava na Ingress mesmo, eu sentava numa sala de reunião, eu via, sei lá, umas 10, 15 cabeças, e eu ficava calculando o quanto que aquela reunião estava custando. Uhum. E eu ficava, caraca, essa reunião é muito cara. Acho que tá custando 5 mil reais essa reunião aqui, sabe? E porque eu tava com o olho no fim, né? Uhum. E aí, quando surgia, eu falei, cara, isso é revolucionário. A demanda é gigantesca, continua sendo gigantesca. A mão de obra é escassa, ainda temos poucos programadores, principalmente programadores bons. Então, como é que você, né, preenche esse buraco entre essas duas coisas? E é aí que o low-code veio. Então, o low-code, existe uma demanda gigantesca e o low-code vai preencher essa lacuna e vai trazer muita oportunidade bacana para muita gente. Muito bom isso que você falou, porque acho que alguns fatores, a gente vê muito isso na internet, né? O desenvolvedor sênior tentando falar pro júnior e pro pleno como que ele faz para ser sênior, né? O júnior e o pleno, puta, como que eu chego a ser sênior? São alguns fatores, né? Um dos fatores é essa visão de negócio. De, cara, deixa eu parar de me apegar ao meio aqui, e qual que é lógico, eu tenho que desenvolver um meio, mas qual que é o valor final que isso entrega, né? Uhum. E no fundo, você falou de atravessar o gap, né? Uhum. O low-code ele vai voar, e o no-code vai voar muito, né? Mais ainda, porque o cara que está dentro da empresa, ele quer solução de negócio rápido, ele não está apegado, tirando a galera de TI que está apegada, não todos, né? Uhum. Porque eu não estou tirando todos os motivos que existe de tecnicidade para escolher uma tecnologia ou outra. Mas, cara, cada vez mais o cara quer curto prazo mais rápido, ele quer solução de negócio. E ele não está muito preocupado com o meio. Uhum. Tem o custo, tem a tecnologia, tem que estar preso à plataforma, tem diversas questões, de forma nenhuma desconsidero isso. Mas a pessoa de negócio está preocupada. Ontem eu assisti uma live de uma galera de Agile muito legal, assim. Uma galera muito sênior e nomes muito legais no mercado. Falando muito sobre isso, assim, de que o cara de negócios, ele está preocupado com as métricas dele, custo, receita e resultado líquido. Isso. Então, no fundo, parte da senioridade do profissional, desenvolvedor, independente só que a tecnologia que valor de negócio que está entregando. Uhum. E o no-code, o low-code, não é bala de prata, Uhum. mas ele entende normalmente entregar isso mais rápido, né? É uma tremenda ferramenta. Uhum. É mais uma ferramenta no Citural. Então, assim, hoje, se você falar de low-code, no-code com um CTO, o cara vai adorar. Uhum. Ele não vai usar para tudo. Ele vai usar, por exemplo, coisas que deixam um CTO doido. Ficar fazendo ferramenta interna. Uhum. É por isso que tem tanta plataforma agora Aquele que está super gigante. focada em ferramenta interna. Uhum. Então, uma outra ferramenta muito boa é o Ritu. Ritu é uma ferramenta, ele é focado em ferramenta interna, mas ele é uma ferramenta low code, quase high code, tá? Tem bastante code no negócio.
mas ele serve para você criar interfaces para os bancos de dados que você já tem. Então, por exemplo, eu sou um SaaS, eu tenho os dados que eu preciso num banco de dados, eu preciso fazer um negócio para o comercial, eu consigo criar uma interface lá conectando esses dados e a lógica dos caras é essa. Ó o Léo comentando aí, ó. O cara surpreendeu mesmo. Botou a mensagem. Muito bom. Então, Pô, cara, perdi a linha do raciocínio aqui. Você ia falar da nova, você comentou. Isso, A gente queria saber perfeito. da nova, A a gente gente queria saiu saber aqui, da falou um monte nova. de coisa. Eu voltei. Vamos lá. Meu último emprego antes de empreender, eu tava trabalhando numa ONG, chama Aqui Posso Mais. E a ONG, Desculpa? Aqui Posso Mais. Aqui Posso Mais. Isso. E ela é um marketplace social, onde a gente coletava dados sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, fazia a ponte com o mercado, então com a Unilever, Kimberly-Clark, com várias empresas grandes, e a gente fazia uma inteligência para entregar o benefício, a oportunidade para as pessoas certas no momento certo. Então a gente tentava otimizar a entrega de ajuda, né? E isso vinha desde ajuda emergencial, como cesta básica, fraldas, até curso, emprego, tal. Então a gente estava montando essa plataforma, ela está lá até hoje. E quando eu estava lá, eu fiquei estudando muito essa situação do Brasil, né? Tipo, pô, por que a gente é tão pobre, né, como país e tal? Até fiz um estudo falando com o ChatGPT esses dias. Eu perguntei para ele, falei, cara, se a gente pegar tudo que foi arrecadado de imposto no ano passado e dividir pelo total de habitantes do Brasil, quanto dá? Menos de 13 mil reais. Ou seja, a gente tem menos de R$1.000 por habitante para gastar de imposto. Isso mostra o quão pobre nós somos como uma sociedade, né? E a gente gasta muito menos do que isso por habitante. Então, a única coisa que gera valor na sociedade é empreender. Seu negócio. Então, a gente precisa muito de mais empresas. Então, eu resolvi voltar a empreender porque eu queria trabalhar em cima desse problema. Então, a Nova, ela já teve uns 3 produtos nesse meio do caminho, mas o problema continua sempre o mesmo. Eu quero ajudar o pequeno empreendedor a dar certo. E um dos problemas, são vários problemas, você pega o relatório do Sebrae, da causa mortes, né? Eles lançam, acho que a cada 3, 4 anos, eles lançam um relatório de o que está matando as empresas. São vários motivos, não existe nenhum motivo que seja, esse daqui é o maior de todos. Não, estão todos muito próximos, tá? E desses pequenos motivos tem muita bobagem. Do tipo o cara misturar as finanças da vida pessoal com a da empresa. Isso aí que é super comum. Clássico, né? Clássico. A gente tem um empreendedor no Brasil que é um empreendedor sobrevivente. É um empreendedor à ginga. O cara resolve empreender, mas ele não se prepara. Então ele não para para estudar, para entender o que é um fluxo de caixa, para entender o que é receita, o que é um regime de competência, um regime de caixa. O cara ele não está preparado conceitualmente. Geralmente ele é bom de fazer. Então o cara é bom de fazer prancha de surf. O cara é bom de fazer e se torna empreendedor, só que ele não se preparou para ser empreendedor. E aí ele vai dando cabeçada e às vezes besteira acaba matando o cara. E então a primeira tentativa nossa de tentar ajudar era um serviço de assistente virtual. Então era assistente virtual por WhatsApp. Do lado de cá eu tinha uma pessoa que atendia o cara, só que eu criava todas as ferramentas internas usando o no-code para tornar o trabalho dela muito produtivo, para que eu pudesse compartilhar uma única pessoa com vários empreendedores. E aí jogando o custo, né, porque dos motivos de quebrar muita gente, processo trabalhista. O cara começa com pouco dinheiro, não tem ainda, tem pouco dinheiro para investir, começa com pouco dinheiro, faturando pouco, e aí ele vai pegar uma pessoa da rede de confiança dele, contratar essa pessoa, e aí depois de um ano essa pessoa mete um processo trabalhista nele, porque ele fez um acordo de boca, e aí rodou. Então isso era um dos problemas que a gente queria resolver. Falar, vou te dar uma pessoa profissional, preparada, que tem o conhecimento, já tem todas as ferramentas, você vai pagar tanto por mês para fazer isso rodar. E aí o primeiro aprendizado, né, do negócio é, de novo, a teoria da adoção da inovação. É muito difícil. Então, a gente tentou bater em vários pontos, né, dessa curva, no Early Adopter, no Innovator e tal, e a gente descobriu que a gente ainda vai voltar com isso, tá? Isso não morreu, a gente só deixou isso de lado, porque a gente descobriu que existem 2 pequenos períodos de compra. Ou o cara compra assim que ele abriu a empresa, que ele está começando a precisar de ajuda,
ou ele compra quando ele está começando a crescer e essa pessoa não está dando mais conta. Mas depois dessas 2 faixas, o cara não troca mais. Porque a cabeça de compra daquele pequeno empreendedor é a cabeça de consumidor, não é a cabeça de empresário. Ele ainda não está pensando em termos de lucro, de margem, de redução de custo. Ele está muito conectado com aquela pessoa. E aí já era. Ganhou a lealdade daquela pessoa, a pessoa faz um monte de merda. Mas ele ganhou a lealdade da pessoa, ela não troca de jeito nenhum. Até porque ele tem que sobreviver, né? Ele tem que vender, ele tem que produzir, ele tem que sair correndo que nem um louco, né? Exato. Então ele não vai olhar Então, pra isso, não, né? não vou mexer aqui, deixa aqui. E aí deixa. Então a gente teve muita dificuldade de conseguir encontrar o empreendedor na hora certa de consumir esse serviço. Aí eu descobri o Glide. E aí quando o Glide apareceu, eu tava exatamente nesse momento, falei, cara, não tô conseguindo achar o público, a gente não tá conseguindo vender, o produto é legal, a tecnologia é boa, tá tudo certo aqui, e não conseguimos. Aí eu vi o Glide e falei, bom, vamos construir uma ferramenta para ela, em vez de tentar substituir ela. Vamos deixar ela mais produtiva para ela poder ajudar em outras coisas, e não só aquilo. Então a gente começou a montar um RP dentro do Glide e trazer para dentro de um sistema as boas práticas, né, de gestão. Então, assim, se o cara usasse o sistema, assim, na média ele já ia ter o que ele precisa minimamente para melhorar as chances dele. Então a gente começou a montar esse RP. Aí em novembro do ano passado, a gente resolveu focar esse RP para startups. Porque o mercado de RP hoje você tem o Conta Azul, que é um cara que está bem estabelecido no mercado para empresas de pequeno porte. Você vai ter a Eleve, que é da TOTUS, que lançou um RP mais baratinho para entrar também nesse mercado, mas ainda não é tão barato quanto o Conta Azul. Mas é um mercado que já tem alguns players brigando ali que ia ser difícil de brigar de frente. E acessíveis, né? Assim, é. Então eu falei, pô, eu venho de 10 anos de startup. E startup tem algumas ferramentas e uma forma de pensar que é muito particular das startups. Que esses softwares não estão olhando para essas coisas. Então, por exemplo, startup olha muito para uma métrica chamada runway, que é o quanto de dinheiro você tem, né? Se você olhar para o seu caixa, né? O quanto você está gastando por mês, quanto tempo você tem. Por quê? Porque a lógica no começo da startup é pegar muito dinheiro e se mover rápido. Ganhar mercado rápido. Você vai tomar prejuízo. Tá certo. O avião tem que decolar naquela pista ali, né? Não Exato. Decolou, já era. Então, assim, você vai operar tomando prejuízo por vários anos e você sabe disso, você levanta capital para isso. É parte da estratégia de várias startups. Então, o cara olha para esse runway. Um pequeno empreendedor não vai olhar para runway. Ele tem que sobreviver desde zero. Tá mudando agora, tá? Essa época de dinheiro para todo lado já tá acabando. Mas aí a gente tomou essa decisão e aí estamos formatando o back-office, que é o nome do produto lá da Nova, para pegar, por exemplo, o Lean Canvas, OKRs, legal. Uma série de ferramentas que são, né, nativas ali do mundo das startups, o cara olhar para aquilo e utilizar todas essas ferramentas. E é da onde eu vim, né? É o que é natural para mim, o que eu já estava criando para mim. Chegou um dia que eu dei um estalo e falei, cara, eu fiz um negócio para startup. Eu amo, eu sou de startup e são as ferramentas que eu já usava em várias startups. Faz todo sentido. Aí a gente voltou a comunicação agora para startup e estamos recomeçando essa roda aí, né? Tentando encontrar o nosso público. E é um público que naturalmente é mais inovador, né? Sim, tá mais aberto, né? Exato. E essa plataforma e essas ferramentas estão acessíveis já? Dá para usar? Com certeza. Faz tua divulgação aí, aproveita. Novaempresa.digital. Legal. Tem lá o trial de 30 dias, bem maneiro. E, cara, tá completinho. Emite nota fiscal, emite boleto, tá conectado com conta do Banco Asas, conta do Banco Linker. Logo a gente vai incluir o Stark Bank, que é um outro banco inovador bem bacana. E todo o básico que você precisa para prestar serviço já tem lá. Muito bom. Cara, eu preciso perguntar uma coisa a você, Daniel. Você usou o Glide para desenvolver toda essa solução aí da Nova, né? Sim. Se você tivesse que dar um toque aí para a galera que está assistindo, uma comparação, mesmo que seja uma comparação brusca, né? Vamos falar assim. Se você tivesse que criar o que você criou com o Glide, se você tivesse que criar usando, de repente, a programação tradicional, o que você traria aqui de informação para a gente? Porque é importante a galera saber sobre isso, né? A gente sempre bate nessa coisa que as ferramentas, elas agilizam o processo, são muito mais rápido. Então, aproveita que nós temos um case aqui na nossa frente, vivo. Com certeza. Conta para nossa audiência aí
o que você pode dizer em relação a essa comparação? Se você tivesse que fazer o que você fez usando o desenvolvimento tradicional e o fato de você ter usado o Glide, como é que foi? Olha, eu trabalho sozinho nessa aplicação há 7 meses. Tá? Então ela saiu do zero até esse momento, com tudo que eu falei para vocês, em 7 meses trabalhando sozinho e resolvendo um monte de outras coisas, né? Não é só programando. Eu não sei se o Conta Azul ele tem essa informação pública de investimento no Crunchbase, que é um lugar onde a gente vê lá o quanto que as empresas levantaram de investimento. Mas é simplesmente impossível fazer o que eu fiz em termos de resultado final com uma pessoa em 7 meses com high code. Impossível. Impossível. O Conta Azul deve ter demorado anos para chegar onde eu tô. E assim, não é que eu sou mais esperto com o Conta Azul, não existia. A época que o Conta Azul apareceu, não existia. Não existia Open Bank, não existia API de banco, era KNAB, troca de TXT, era outro mundo. Era outro mundo. Passei por isso. Então assim, era simplesmente impossível fazer isso. Esse é o salto que a gente está vivendo agora com low code de produtividade. Não dava para fazer. Agora dá. Então, isso é legal a gente falar sobre isso, porque tem uma mudança de paradigma de mercado muito forte que está acontecendo por causa do low code, que eu acho que a galera ainda não sacou. Hoje a gente tem esse modelo SaaS, que a gente está super acostumado, né? De ficar pagando licença de software, usar o Runit, usar o ClickUp, usar várias plataformas nesse modelo SaaS. Acho que a maioria dessas aplicações SaaS vão morrer. E quem vai tomar o lugar são empresas como o Glide. Porque está muito fácil criar algo como o Run, como o ClickUp. Tá muito fácil. E você ainda clica com a sua cara. A própria equipe da empresa vai lá, pega a planilha dele, conecta. É o que já faz. É o Access, né? Quantas vezes você não viu numa empresa, você tem lá o sistema oficial da empresa, o ERP, e aí a pessoa tem a planilhazinha de controle dela separada. 300 planilhas, né? O que não acaba é planilha. Eu tenho ERP, eu tenho um monte de planilha, cara. Por quê? Porque o que tá lá padrão não atende, porque aquilo tá sendo feito para todo mundo, e todo mundo não tem a mesma necessidade. E a empresa tá mudando, tá inovando, as pessoas estão criando processos e tá girando, né? Sim, exatamente. Sim. Então a maioria desses softwares SaaS, assim, de coração, eu acho que a maioria vai morrer. Nos próximos 10 anos, a maioria vai morrer. O que vai sobrar? Vão sobrar as que realmente fazem coisas muito significativas. Problema chato pra caramba é e-mail. Enviar e-mail parece um problema besta, mas é um problema muito chato. Você trabalha com e-mail marketing, você sabe o tamanho do problema complexo, que é e-mail. Então, APIs de e-mail transacional, MailChimp fez isso, enfim, tem várias. Isso daí ainda vai existir. Porque a API não as interfaces. Então, dentro da empresa, você vai construir muito mais aplicações dentro de casa para o modelo de negócio da empresa. E agora, assim, a possibilidade disso muda o jogo, porque, por exemplo, você tem 2 agências de marketing. Você tem uma agência usando low code, criando uma interface e uma experiência animal para o cliente, e a outra no SharePoint. Cara, isso faz diferença. Muita. Sim, solução tecnológica que você entrega para o teu cliente, né? Isso faz diferença. Então, assim, uma vai puxando a outra. E aí, uma hora, a outra vai falar, pô, não dá mais para usar o Runit, vamos ter que construir também. Entendeu? Então, assim, essa corrida vai se intensificar. Uma coisa que o Glide fez que eu achei muito inteligente. Eles no final do ano passado, eles focaram muito em inteligência artificial. Então tem uma coisa, toda vez que eu mostro pra galera, a galera fica de boca aberta. Existe um tipo de coluna que você cria na sua tabela, que é a coluna de inteligência artificial. Então você fala, olha, você pega o dado que está nessa coluna aqui, você passa uma instrução para ele e gera o texto. Cara, isso resolve um monte de problema. E você não tem que fazer integração de API, não, é uma coluna computacional, cara. Simples assim, né? Eu fiz uma ferramenta recentemente no back-office, que é para ajudar o founder a validar as necessidades que ele acha que o consumidor dele tem. Então ele entra no link canvas dele, coloca lá as necessidades daquele público-alvo, manda um link para esse cara, aí esse cara vai lá, seleciona o perfil dele e vai dando uma resposta, né, primeiro de 1 a 5, o quanto aquilo é relevante, aí tem um botãozinho onde ele grava um áudio para contar sobre aquela necessidade e tal, e dar mais informação. Então no momento que ele grava o áudio, o Glide tem isso nativo,
Ele vai gerar uma URL e vai jogar essa URL dentro da minha tabela, que é onde está gravado o arquivo do áudio. Aí eu criei uma coluna do lado, que é um áudio to text. Simples assim. Acabou. Pronto. Transcrição do áudio está ali direitinho. Aí eu crio uma coluna do lado e peço para ele, olha, pega esse texto aqui e classifica esse texto, bota 3 tags para classificar esse texto. Ele gera 3 tags. Aí na interface eu pego e classifico pelas tags. Ó, estão aqui todos os feedbacks que tem a ver com usabilidade. Maravilhoso. Cara, É sensacional, né? Maravilhoso. Sensacional. Temos perguntas, é isso? Deixa eu só dar um toque na produção. Produção, marca uma pergunta por vez para mandar, tá? Para não ter o... Vamos ver o que tá chegando aí da comunidade, da galera que tá acompanhando. Olha aí. Já esbarrou no desenvolvimento de alguma solução e o low-code não atendeu? Cassiano. cara, a grande realidade é que existem poucos Netflix. Pouquíssimos. Existe pouca empresa que tem uma necessidade específica porque só vai fazer sentido, você tem que pensar da forma econômica, como quem está investindo em tecnologia. Um desenvolvedor hoje, você vai pagar ele facilmente 10 a 15 mil reais por mês. Um desenvolvedor. Então, se você está falando de montar uma equipe de pelo menos 3, 4 pessoas, você vai gastar já 60, 80 mil reais por mês. É muito dinheiro. Agora, se você for pro low code, você provavelmente consegue ficar com uma pessoa dessas e ter o mesmo resultado daquilo. Então, economicamente, é muito mais caro você desenvolver high code. Então, para quem que vale a pena desenvolver high code? Netflix. Porque você tem uma demanda de infraestrutura tão gigantesca que paga esse investimento. A maioria das empresas não é Netflix. Então, sim, vão ter projetos que o low-code não vai atender. Mas essa é a minoria da minoria. A grande massa da demanda está nas empresas pequenas e médias. É aí que está a grande massa da demanda. Essas pequenas ainda vão precisar muito de programador. Atrás do Glide, eu falo que eu tenho uma equipe de desenvolvimento maravilhosa, porque eles estão desenvolvendo parte do que eu uso. Então, assim, é a mesma coisa se eu tivesse contratado os caras, só que eu estou pagando uma assinatura. Então, assim, tem casos que não vai funcionar, mas são pouquíssimos. Você pega o Bubble, cara, olha quanto o Bubble evoluiu nos últimos 5 anos. A Mukutu tem 23 anos, não com o mesmo nome, né, porque tiveram alguns rebrands aí, MKT Virtual, lá. Eu acho que eu conto os dedos de uma mão, ou de 2 mãos, estourando quantas soluções que a gente desenvolve para cliente que, cara, tem que ser high code. O resto, cara, low code facilmente, entregando o valor mais rápido, por menor preço. Eu hoje tenho uma sensação, vou provavelmente falar isso em todos os episódios. Eu tenho uma sensação de incômodo de ter entregado solução mais cara do que poderia, em mais tempo do que eu deveria, ter gerado menos valor para minha empresa, porque eu pedi cliente, você sempre pede proposta, né? Quando você coloca que tá caro para o cliente. E poderia ter utilizado o low code. Mas temos perguntas ainda? Tem alguns então vamos lá, porque a gente tem... Galera, vamos ver. Bora. Assistindo de camarote, papo incrível. Olá, temos Mel Andrade aqui. Muito bom, muito bom. Funcionou, hein? Funcionou, olha lá. Olha lá o low code ao vivo aqui, ó. Opa. Aí. Tem rebaque, nível de ACL no Glide? Olha, RBAC eu não sei, tá? Nível de permissões. ACL sim. O Glide ele tem uma forma de autenticação que eu gostei bastante. Eles estão muito no simples. Então, assim, eles tentam fazer as coisas mais simples possível. O modelo de autenticação do Glide é o endereço de e-mail, é o que identifica as pessoas. E aí você não tem senha. É aquela coisa você recebe o código, bota o PIN e entra. E aí, dentro, né, das tabelas, você tem a coluna do row owner. Então, quem é o dono dessa linha? Se você fizer essa coluna e definir ela com os e-mails, só a pessoa que o e-mail tá lá vai ver só as linhas que são dela. Então, acabou. Isso já naturalmente ou precisa ser? Nada, é só... Já é natural. Tem uma coluna, pega uma coluna que tem um monte de e-mail, você clica do lado e fala row owner, pum, foi. Aí ele, faz essa filtragem e só vai ver quem tiver, né, o e-mail. Só que aí quando você tem um caso de empresa, por exemplo, você tem departamentos diferentes, aí você vai querer controlar qual departamento vê qual informação. As regras de privacidade. Né? Isso, aí você vai usar o role. O role é um string que você vai colocar lá, financeiro, aí você coloca no usuário. Se o usuário ele tá no grupo financeiro, e aí na tabela onde você quer, vai ter uma coluna a mais, fala, ó, pessoal que tiver aqui do financeiro, sim. Aí vai visualizar.
Fantástico. Tranquilão, Perfeito. tranquilão. Cara, temos mais perguntas ou Cara, findou? eu precisava matar uma curiosidade aqui. Eu lembro de ter visto o Glide assim, em alguns momentos, mas assim, rapidamente falando, o Glide você desenvolve para web e nativo também? Não, Só web. Só web. Só web, Funciona tá. super bem no celular. Eles fizeram um negócio legal que quando você abre no celular a aplicação, ele fala para você instalar, porque você pode instalar, né, um aplicativo web no seu PWAzinho. celular. PWA. Então ele é um PWA, ele te dá um pop-up, pô, instala aí e tal. Legal. A experiência Aí depois que você instala, fica como se fosse um nativo mesmo, né? igualzinho. Estão colocando agora push notification. Legal. Que assim, o iOS ele ainda tem umas frescuras com push notification via web. Não tá Chatinho. fácil. Não tá fácil. No Android está um pouco mais fácil, mas eles estão trabalhando em cima disso, tentando fazer um push notification super simples. Eu uso bastante no back-office os push notifications. Então, a experiência está muito bacana, cara. Acho que não perde nada, assim. Eu acho que essa ideia também de você desenvolver um aplicativo nativo, Cara. bobagem, cara. Não, nativo eu não vejo. Bobagem, São bobagem. caríssimas as exceções, Raríssimas, pelo menos híbrido, né? Raríssimo, né? Vai no Preciso low fazer code, um negócio de realidade aumentada. Beleza, Beleza, é. vai fazer mais sentido. Mas, pô, 99% das aplicações não precisa. Exato. Senhores, estamos aqui estourados no tempo, passaria mais um tempão aqui Com certeza. fazendo essa conversa, Sem dúvida. aprendizado muito legal, como eu falei, vou repetir, porque vão ser, acho que raras pessoas que a gente vai entrevistar com esse perfil aí de que high code, low code ainda criou uma plataforma e ainda vai criar outra, Com certeza. tá criando. Muito obrigado, senhores, muito obrigado pela tua participação, que, puta, veio de outra cidade para cá, muito obrigado. Então, finalizamos mais um episódio. Passo a palavra para o meu amigo Quero Ale agradecer aqui. o Daniel, foi um prazer ter te conhecido Meu prazer. e aproveitar para fazer um convite nos próximos eventos que o Uncode tiver aqui na Baixada. Boa. A gente vai estender o convite a você para você poder participar, Legal. trazer um pouco mais desse teu conhecimento com o Glide, porque eu tenho certeza que a galera que está assistindo a gente aí, se puder ter esse contato mais próximo com você, vai ficar bem assim, interessada em conhecer um pouco Com mais certeza. da ferramenta. Eu acho que vai ser bem bacana. Mais uma Exato. ferramenta Essa para o troca, cinturão né? de utilidades. Exatamente. Muito legal. Para não fechar sem aqui, para manter o protocolo, comenta aí, galera. Alguma coisa não funcionou? Você quer ver alguma tecnologia? Você quer criticar? Quer interagir? Interage com a gente aí. A gente quer fazer com que o podcast seja, o videocast aqui, né? Seja o mais rico possível para entregar valor. Então, você conhece alguma objeção de alguém que você trabalha, está numa empresa que ela não consiga aplicar? Cara, põe aí para a gente tentar trazer pessoas para tentar derrubar a objeção. De forma nenhuma a gente quer fazer com que seja a bala de prata, o low code. Não é sobre isso, mas cara, como que a gente entrega mais valor, como que a gente resolve a vida das pessoas mais fácil, sabe? Eu acho que é isso. Interage aí. Sensacional. E é isso. Show de bola. Muito obrigado. Valeu, Valeu. pessoal. É isso. Valeu, é nóis.